Família, queremos lembrar vocês da nossa Conferência Despertai, que vai acontecer nos dias 22 a 24 de fevereiro. Conferência essa que será marcada por um despertar espiritual, um tempo de palavra, adoração, em alinhamento com aquilo que o Senhor quer falar à nossa igreja. E agora, queremos compartilhar com vocês também quem serão os preletores que estarão ministrando aos nossos corações nesses dias abençoados. Primeiro, teremos a pastora Audrey Del Campo, da Igreja Presbiteriana de Nova Jersey. Também teremos o pastor Guto Barros, da IPI de Marília. E para finalizar, nós teremos o nosso precioso pastor Rodrigo Coelho, da nossa Igreja IPI de Sertanópolis. E também queremos avisar que no domingo do Despertai, teremos a nossa cantina. Então venha preparado por esse tempo abençoador de comunhão. E toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, teremos a nossa manhã de oração. Começar o dia buscando ao Senhor é essencial e muda tudo. É um tempo precioso de entrega, clamor, alinhamento e consagração ao Senhor. Se organize e venha orar com a gente. E esse aviso é para você, mulher. Neste dia 19 de fevereiro, às 20 horas, nós teremos o nosso primeiro culto de mulheres do ano de 2026. E você não pode ficar de fora. Nós estamos retornando às nossas atividades da rede e nós queremos convidar você para estar conosco nesse dia. Se você já participou, será bem-vinda novamente. Mas você que ainda não veio participar conosco, não deixe de aproveitar e desfrutar desse momento precioso que nós temos com o Senhor. Um momento de adoração, um momento de cura, de ministração da palavra e de adorarmos aquele que nos criou. Esperamos você nesse dia 19, às 20 horas. Homens, agora o recado é para vocês. Dia 26, às 20 horas, teremos nosso Papo de Homem, que marcará o retorno da nossa rede. Será um momento incrível, momento de louvor, da palavra, de oração e a nossa tradicional confraternização. Um lembrete importante, não venha só, traga o seu amigo. Um abraço, espero por vocês. E esse aviso ainda é para você, mulher. O nosso retiro de mulheres será nos dias 6 a 8 de março. E você que ainda não participou, está convidada a participar conosco. Procure a secretaria da igreja ou o balcão de informações e se informe com maiores detalhes do que vai acontecer nesse dia. Será um tempo precioso, um tempo onde nós seremos ministradas e receberemos do céu cura para as nossas vidas. Então, não perca a oportunidade e se inscreva. O seu investimento é de apenas R$ 250 para tudo aquilo que você vai receber lá. Procure o balcão de informações e faça a sua inscrição. Até lá! Agora eu quero convidar você, jovem com 18 anos ou mais, para o nosso Bora Pro Play, o evento da Rede de Imersão. Vai ser um tempo muito especial de comunhão, diversão e vôlei para a gente aproveitar juntos. Anota aí, será neste sábado, dia 21, às 19h30, no Ginásio de Esportes Teixeirão. Chama a galera e vamos aproveitar juntos. Já aproveita para se programar, porque na semana seguinte teremos o nosso DIP, o culto de jovens com o tema Vamos Pra Cima, dia 28 de fevereiro, às 20 horas. Será um tempo de adoração e palavra, você não pode ficar de fora. Família, estes foram os nossos avisos. Mais do que apenas eventos, essas são oportunidades de vivermos a igreja durante a semana. E agora, queremos fazer um convite mais que especial para você. Então, aquiete o seu coração, se assente, respire fundo, feche seus olhos e se conecte com Deus. Sabemos que você deve ter chegado aqui cansado, sobrecarregado, com os pensamentos em preocupações e ansiedades ou no trabalho, mas agora é o momento de se conectar com o Senhor. Então agora, abra o seu coração e se deixe ser ministrado pelo Senhor neste momento de adoração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero convidar você a se colocar de pé. O céu se alegra em saber que você está aqui nessa noite. Você é especial. Eu quero, nessa canção que nós vamos ministrar agora, nós vamos falar do nome que cura, o nome que é poderoso, o nome de Jesus. E o Senhor veio ministrando no meu coração que crer no nome de Jesus não é apenas dizer eu creio, é viver. Viver se quebrando, juntando os caquinhos e dizendo aqui, Senhor, está aqui. Eu dependo do Senhor para viver.
Você crê nesse nome que é poderoso? Então, convido você a fechar os seus olhos. Se tiver alguém perto de você, segure na mão. E eu quero convidar você a cantar essa parte. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Eu não sei como foi a sua semana, como está sendo. Às vezes, algo para você que parece impossível. Creia no nome de Jesus. Se você está quebrado, junte os seus pedacinhos, assim como eu disse, e leve ao nome do Todo-Poderoso e diga: eu dependo do Senhor. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Claro que a esperança e liberdade. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Destrói, dissipa as trevas. Incendeia, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Noção disso que você está cantando. Nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Agora você vai declarar pela sua casa. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Aleluia. Mais força, vamos. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome, teu nome, teu
o seu coração. Aleluia! Glórias a Deus, incendeia, Senhor. Glórias a Deus. Quantos creem que nessa noite sairão daqui incendiado o coração por mais de Jesus, amém? Por mais a presença de Jesus, amém? Se você veio para buscar mais de Deus, você veio no lugar certo. Se você veio com seu coração aberto, desejoso ou desejosa para ouvir a voz do Senhor, você veio no lugar certo. Não por mim, não por nós, mas porque a palavra de Deus é centralizada aqui e o nome dele é exaltado neste lugar. O Espírito de Deus é bem-vindo aqui neste lugar. Nós submetemos totalmente a liderança dele neste lugar. Nós estamos aqui sob a autoridade do nome de Jesus e exaltando o nome que está acima de todo nome. É por isso que nós cremos que ele virá de encontro aos sedentos e aos famintos em nome de Jesus. Eu quero chamar você nessa noite a adorar a Ele de todo o seu coração, e nós podemos fazer isso também em forma de louvor e adoração através dos nossos dízimos e também de nossas ofertas. Você não se constranja, por favor, principalmente você que é o nosso convidado, mas se você sentir também no seu coração o desejo de fazer parte deste momento, fique à vontade. Você pode usar vários meios para isso. Você pode ir lá no fundo uma conta de informação para ter ali um apoio, orientação da chave Pix, ou pelo envelope e trazer aqui nas urnas no decorrer do louvor. O que você não pode é deixar o seu coração fechado. Eu quero que você, acima de tudo, oferte seu coração em adoração a Ele nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, exaltado seja o teu nome. Nós cremos que o Senhor atraiu um povo sedento e faminto pelo Senhor nessa noite. Há muitos aqui, Senhor, que desejam ser fortalecidos na fé, de receber alegria, de serem tocados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor venha incendiar os nossos corações mais e mais nessa noite. Pai, de tal maneira que aqueles que chegaram aqui desejosos pelo Senhor, que sejam tocados de uma forma sobrenatural. O Senhor venha revelar os corações nessa noite, por meio dos louvores, em meio à palavra, em meio à oração, à intercessão, à comunhão. Senhor, nós declaramos que o teu nome é centralizado neste lugar. Declaramos que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Declaramos céus abertos, Senhor, que haja, Senhor, os portais celestiais abertos, Senhor, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos também no teu altar entregar nossas vidas, e também, ó Pai, fazemos isso através do louvor financeiro. Pai, continue abençoando cada coração que está manifestando atitudes de generosidade. Continue suprindo suas necessidades. Senhor, nós oramos e declaramos: seja o teu nome em todas as coisas exaltado, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Irmão, entenda, o deserto, ele vai acabar. É só lugar de passagem. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um
deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o meu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Toco nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo, o Espírito Santo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustentar. Eu não vou perder. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje Sei que esse deserto vai. tudo de mim. Oh, Senhor, cuida de nós, Senhor, no deserto, Senhor, pra não deixarmos de acreditar em Ti, Senhor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando e te adoro. Você pode repetir isso? De pé, não vou te é mais que estratégia. Eu posso não ver o ar. Com toda a força do seu coração, creia que o Senhor está contigo. Chegará ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. E nessa noite, nessa terça-feira, nós vamos colocar o nosso coração como altar de adoração ao Senhor e dizer: Hosana, vem reinar dentro de mim. Hosana, tudo que eu creio é em Ti. Então entra, arruma tudo aqui dentro, pois eu creio em Ti. Reina em mim, Senhor. Esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolve com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos De tudo pregamos pra sempre. cantaremos. Nós nos rendemos e
Esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos mais uma vez. Você pode dizer Hosana. O noivo vem, Senhor. O noivo vem. Se você anseia a volta do Senhor Jesus, comece a orar agora. Declare a Ele essa expectativa, essa esperança. Que sabe você chegou aqui cansado, desiludido por tantas provas, decepções, frustrações. Mas o Senhor Jesus não frustra. O Senhor Jesus não decepciona. Porque a promessa do Senhor é real. Ela é verdadeira e o Senhor é fiel para cumprir. Ele disse que virá. Senhor, nós oramos. Sim, Pai, oramos com convicção.
Não, Senhor Deus, no emocionalismo. Não, Senhor Deus amado, meramente seguindo uma cartilha religiosa. Mas nós oramos crendo numa promessa de uma pessoa real e fiel, o Senhor Jesus Cristo, que disse que breve voltará. Ao anseio da noiva, Senhor, nessa noite, o anseio dos pequeninos, dos discípulos, daqueles, Senhor, que aguardam um grande encontro. Sim, Senhor, independente das nossas circunstâncias, das nossas dores. Sim, meu Deus, não importa a nossa condição, o que importa, Senhor, é a fé no Senhor Jesus. E nós declaramos com esta canção: o noivo vem, o noivo virá. Ó Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Você pode declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E por que também não dizer: vem, Senhor, sobre a minha dor, vem, Senhor, sobre a minha casa, vem, Senhor, sobre a minha família, vem, Senhor, sobre esta questão difícil de lidar, vem, Senhor, sobre a minha vida, vem, Senhor, sobre a minha fé, vem, Senhor, sobre o meu problema, vem, Senhor, triunfa, Senhor, majestosamente, porque Tu és Rei, Tu és Senhor, e nós aguardamos ansiosamente o encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Hosana, Senhor. Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor Jesus. Hosana ao nome do Rei que vem em nome do Senhor Jesus. Hosana ao Rei em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus com as suas palmas. Seja engrandecido e adorado. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Você pode se sentar, por gentileza. Glória a Deus por este tempo de adoração, esse tempo de ministração no altar do Senhor e aos nossos corações, não é? Glória a Deus pela vida da equipe de hoje, esses irmãos preciosos, aqueles que também estão lá nos bastidores, no mídia, na comunicação, na transmissão, no som, no balcão, na recepção, no estacionamento, no Kids, não é? E demais espaços em que nossos irmãos estão empenhados voluntariamente, abençoando vidas, abençoando a sua vida, nos acolhendo e proporcionando que vivamos tudo isso aqui para a glória do Senhor. Você é grato por isso, amém? Glória a Deus. Queridos, antes de adentrarmos a mensagem, quero só lembrar, nós estamos falando sobre Esther, não é? E você lembra qual o livro que vem depois de Esther? Qual será? 2 letras apenas, é? Jó. Então, queridos, nós hoje vamos encerrar a série de Esther, baseado em Esther, Deus das viradas, mas na primeira terça-feira de março. Lembre-se disso, porque na próxima terça-feira estaremos aqui na conferência Despertai, na última terça de fevereiro. Mas na primeira terça de março, nós então daremos início a esta nova série, a Jó, a fé que permanece. Você não pode perder. Se eu fosse você, eu não perderia. Vai ser bênção no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E hoje, meus irmãos, então nós vamos encerrar esta série muito especial, baseado no livro de Esther, com o título ou o tema, o Deus das viradas. Afinal de contas, Deus não é estático, Deus não é limitado, Deus não é engessado, e Deus não se reduz e se limita à agenda humana, mas Deus é quem determina qual é a agenda, quais são os planos, não é? Quais são os propósitos. Deus é que determina o curso da história. Isso tudo porque Ele é Deus, Ele é soberano, a Ele toda a glória, e a sua igreja, o seu povo, nós nos submetemos ao seu senhorio, à sua grandeza, à sua vontade.
E assim o livro de Esther vem nos mostrar profundamente como Deus age na história, como Deus age na nossa vida, como Deus age na vida do seu povo. E você talvez deve se lembrar que nas primeiras pregações nós tivemos aqui, na verdade hoje vai ser a 5ª pregação baseada nesta série. Eu quero só relembrar, quando nós, na primeira mensagem, baseado em Esther, capítulo 1, capítulo 2, nós falamos da periferia ao palácio, quando Esther, ela é tirada do anonimato, da periferia desconhecida, e ela é levada ao palácio, à realeza, se tornando rainha no lugar de Vasti. Na segunda mensagem, baseada em Esther capítulo 3, capítulo 4, talvez você veio, assistiu pela internet, nós tivemos aqui o tema do problema ao propósito, quando nós vemos aqui Amã, o inimigo dos judeus, do povo de Deus na época, decretando o extermínio dos judeus, e Esther é a única possibilidade de reverter a situação, quando Deus então revela um propósito através de Esther se tornar rainha, para libertar o seu povo. Aí na terceira mensagem, baseada em Esther 5 e 6, nós vimos acerca da humilhação à honra, quando então Mordecai, tio de Esther, que criou ela, e que foi um anjo de Deus na vida dela, um intermediador, ou então um conselheiro, um encorajador, um homem que a promoveu, para que então executasse os planos de Deus. Mordecai é honrado pelo rei Assuero, através do próprio perverso Amã, que queria matá-lo. Olha como que Deus vai virando o jogo, vai transformando as coisas. Aí na quarta mensagem, nós tivemos aqui, baseado em Esther 7:8, o tema da perseguição, a preservação. Quando então, com a morte de Amã, o inimigo de Esther, de Mordecai e dos judeus, o rei Assuero muda o decreto de extermínio dos judeus, favorecendo então este povo, através de Mordecai, através de Esther. E agora, queridos, nesta noite, nós vamos então adentrar em Esther capítulo 9 e capítulo 10, quando então vamos falar do caos e esperança, em que através da rainha Esther e de Mordecai, os judeus conquistam sua liberdade e celebram a vitória para a glória de Deus, amém? Não li a Bíblia, mas nós vamos orar agora. Você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, porque nós vamos agora debruçar o nosso coração, nossa atenção, ó Deus amado, totalmente a tua palavra. Pai, que o Senhor possa mesmo, Senhor, falar tão clara e objetivamente aos nossos corações, de maneira que venhamos entender, compreender, Senhor, e de fato nos submeter àquilo que o Senhor espera, quer para nós, e assim, Deus, temos uma postura de obediência à tua palavra. Nos ajuda, nos ensina, fala conosco, Senhor, é o nosso desejo, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Queridos, e antes então de adentrarmos do caos à esperança, eu faço uma pergunta. Você já ouviu essa expressão? Depois da tempestade vem a bonança. Os mais novos talvez pensem, mas que danado é isso? Bonança. Bonança nada mais é do que o alívio, o sossego, não é? O refrigério. Passou a tempestade, agora vem aquela calmaria, não é? Gostosa, aquele tempo de descanso. Você já viveu isso? Você está vivendo isso? Quantas vezes, queridos, nós passamos por situações na nossa vida que nós aguardamos ansiosamente a tal da bonança. Tempestades nos assolam, tempestades nos confrontam, tempestades nos afrontam, nos causam medo, nos dá pavor, nos rouba alegria muitas vezes. Tempestades, e eu estou falando aqui metaforicamente sobre as situações difíceis da vida que nós enfrentamos. Nós nos vemos em tempestades, sabe, queridos, e aguardamos ansiosamente a bonança.
E o livro de Esther é um livro que ressalta claramente Deus virando o jogo, Deus revertendo o quadro, Deus fazendo um reboliço, tirando o povo da tempestade para a bonança, mas permitindo a tempestade. Aí que está a questão. Deus tem promessa de bonança para a nossa vida, amém? Mas Ele permite a tempestade, Ele permite a dor, Ele permite o sofrimento. Nós abordamos isso numa das mensagens, que Deus permite o problema para esperar uma postura de nós e revelar um propósito. Deus permite. Tempestades vêm sobre nós ou contra nós, enviadas por Deus, permitidas por Deus, não é para nos subjugar, não é para nos humilhar, não é para nos expor, não é para de fato nos destruir, mas as tempestades vêm para nos moldar, para nos revelar os planos e propósitos de Deus. Portanto, nessa noite nós vamos ver mais uma vez como Deus é maravilhoso em mudar as situações na nossa vida, na nossa história, na nossa jornada, assim como foi na vida de Esther, na vida de Mordecai, na vida dos judeus naquela época, baseado neste livro tão especial, que nos traz a verdade de um Deus soberano, que cuida, que zela, que preserva, que promove, queridos, o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus ama o seu povo. Bate assim no peito e fala: Deus me ama, Deus me ama. Agora, se você quiser, dá um cutucãozinho em quem está do seu lado e fala assim: olha, Deus te ama. Então fica firme aí, aguenta a bronca, porque Deus está cuidando de você. Deus tem zelo por você. A palavra de Deus diz que nós somos o povo dele, a igreja do Senhor, é como as meninas dos olhos de Deus. Sabe as meninas dos olhos de Deus? Não... Ai, meu Deus, não é as meninas, tá? Mas sabe a sua retina? A bolinha preta do seu olho? Você deixa alguém chegar e tocar no seu olho assim, tuc, você deixa? Você dá essa liberdade? Não dá. Quando entra um cisco aqui, o que acontece com você? Você endoida. Enquanto você não tira esse cisco daí, não importa como, você fica doido, você fica irritado, você perde a graça, porque tem alguma coisa incomodando. A palavra de Deus diz que Deus tem um zelo, Deus tem um zelo pelo seu povo, tal como a menina dos seus olhos, que estão bem diante deles, e é como que um bem precioso que Ele cuida, que Ele guarda. Assim somos nós, amém, queridos? Então nós vamos ver hoje que Deus se revela do caos à esperança, baseado em Esther, capítulo 9, versículo 10, você deve ter acompanhado, deve se lembrar um pouco da história. E aqui no capítulo 9, capítulo 10, nós nos deparamos com o tempo realmente da virada do jogo, vamos dizer assim, a virada do jogo, porque esse povo sofreu. Lembrem-se que eles estavam no cativeiro, o povo de Israel estava no cativeiro, agora dominados, subjugados pelo Império Pérsia, através do rei Assuero. E ali não bastasse estarem cativos, subjugados, prisioneiros, distantes de sua terra, de sua pátria, de sua cultura, de suas práticas espirituais, religiosas, estavam privados da sua vida normal, estavam privados da adoração a Deus, estavam privados de tudo aquilo que identificava eles como uma nação, um povo de Deus. E ali, subjugados, aprisionados, Deus promove a rainha Esther para ser rainha, Deus promove a Esther para ser rainha, e através de Esther, Deus então desbarata uma trama, Deus desbarata uma intenção de aniquilação deste povo, que foi promovida por Amã, considerado na Bíblia como inimigo dos judeus, inimigo do povo de Deus. E ali Deus levanta Esther, através de Mordecai, promove Mordecai, Amã morre, e aí Deus vira o jogo e coloca Mordecai agora como um homem honrado, como um homem diante do rei, no lugar de Amã.
aquele que era o inimigo foi morto, e agora o amigo de Deus, Mordecai, vamos considerar assim, para a gente entender melhor, ele é promovido, e Rainha Esther ganha espaço, abertura diante do rei, para interceder sobre o seu povo. Então, a ameaça maior já não existia mais sobre o povo, porque Amã, o inimigo, já não existia mais, ele morreu, ele foi aniquilado, ele foi morto na própria forca que ele construiu para assassinar Mordecai. Vocês lembram disso? Na última mensagem foi tratado disso. E agora, queridos, que o arqui-inimigo, o pior dos inimigos ali, não existe mais, entretanto, havia um decreto sobre o povo, porque o decreto que Amã havia emitido, ou então proporcionado, promovido, e selado com o anel do rei, que não poderia ser violado este decreto, não poderia ser mudado, por levar o anel do rei, por levar o selo do rei. Este decreto determinava a aniquilação, a destruição, a morte de todos os judeus ali na Pérsia, em todas as províncias do rei Assuero, em todos os lugares aonde o império Pérsia fosse domínio. E isso, queridos, não poderia ser revogado, não poderia ser mudado. No entanto, não obstante, porém, entretanto, Deus é maravilhoso, porque no capítulo 8, nós vemos aqui, queridos, que há uma mudança, em que Deus promove então Mordecai, e o rei permite que os judeus, eles criem uma resistência, eles se levantem para se fortalecer e resistir a todo e qualquer ataque contra si. Vejam, há um decreto determinado por Amã, que já é morto, contra os judeus, mas agora os judeus estão recebendo ordem, direção, autorização, para em contrapartida resistirem, se unirem, se fortalecerem, e então combaterem isso. Meus irmãos, só dando uma pincelada para a gente entrar aqui a fundo, e sabe o que eu vejo aqui agora? Capítulo 9 é a virada, porque no capítulo 9 começa dizendo assim, no versículo 1 ao versículo 5, nós vemos aqui, queridos, uma conquista. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos sobre o povo de Deus aqui, é a conquista, é quando Deus muda o cativeiro do povo, e é isso que Deus faz conosco. O versículo 1, por exemplo, do capítulo 9 vai dizer que no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e sua ordem deveriam ser executadas, ou seja, em que os judeus fossem aniquilados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Aconteceu o contrário, pois agora os judeus se apoderaram dos que os odiaram. O que acontece aqui? Eles são tomados de uma virada de cativeiro. Deus mudou as coisas. Aconteceu o contrário. E é isso que acontece na nossa vida, quando nós nos apercebemos em condições, situações, em que só vemos desastre, só vemos problemas, só vemos dificuldades, mas quando então nós, como já passou nos outros capítulos, nas outras mensagens, e talvez você lembre, que Deus espera uma postura de nós, quando o povo se humilha, chora perante Deus, jejua, ora, busca a face do Senhor, então Deus muda as coisas. É isso que acontece, Deus nos tira do cativeiro e nos leva a uma posição diferente. Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa trajetória. Será que foi isso que Deus fez com a nossa vida através de Jesus Cristo? Será que não foi isso que Deus fez na nossa vida, nos enviando o seu Filho Jesus e fazendo tudo ao contrário do que o mundo estava proporcionando? Será que não foi isso quando então Jesus Cristo, Ele morreu
e tudo parecia que havia acabado. Acabou-se a paz, acabou-se a alegria, acabou-se a esperança. Por quê? Porque o Messias morreu, porque o Cristo morreu. Mas ao terceiro dia, o que acontece? Aconteceu o contrário. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós cremos no Senhor Jesus, acontece o contrário. O contrário do que a nossa carne determina, o contrário do que o pecado em nós determina, o contrário do que o diabo determina sobre nós, o contrário do que o mundo determina sobre nós, tentando nos pressionar, tentando nos abduzir, tentando, queridos, nos moldar. Acontece o contrário. Nós somos governados, guiados, e há um decreto de Deus sobre nós em Cristo Jesus pela fé. É isso que acontece, simples assim, amém? Aconteceu o contrário. Esse povo agora é tomado de uma força, de uma coragem, de uma ousadia para lutar em favor de si mesmo. Um povo que estava perdido, amedrontados, acorrentados, oprimidos em suas emoções, desfavorecidos, jogados na sarjeta. Era um povo que estava impedido de viver plenamente. Mas agora acontece o contrário. Deus levanta a rainha Esther, Deus levanta Mordecai, Deus abate o inimigo, Deus abate o opressor e faz o contrário acontecer, queridos. Este é o Deus das viradas, este é o Deus que muda decreto, este é o Deus que muda a coordenada do rio, este é o Deus que abre porta onde não tem, este é o Deus que revela paz onde há tristeza, este é o Deus, queridos, que faz o impossível. E ele não mudou. Aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Eu fico pensando aqui, me chama a atenção o seguinte. Você vai ver nos versículos em diante, até o versículo 5 mais ou menos, como que os judeus se mobilizaram para executar os seus inimigos. Eles estavam sob um decreto de morte, mas aí a Bíblia diz que aconteceu o contrário, Deus mudou o cativeiro. E agora eles têm resistência, força, coragem, capacitação para lutar contra os seus inimigos. Será que isso nos chama a atenção para a nossa caminhada e jornada na fé? Porque outrora éramos subjugados pelo pecado. E vamos rasgar o verbo aqui, o diabo pintava e bordava na nossa vida, não é? Nós éramos escravos do pecado, abandonados em nós mesmos, subjugados pelas nossas próprias vontades, paixões que nos guiavam, prazeres carnais que nos dominavam, e o império das trevas deitando e rolando sobre isso, porque é isso que o diabo faz. O diabo leva cativo mentes, pessoas, para pecarem, tenta e os leva a pecarem, e os torna prisioneiros de si mesmos, do próprio diabo. Mas Deus tem um povo escolhido, amém? Deus tem pessoas que Ele chama, que Ele elege, que Ele atrai com sua graça, com seu favor, Ele envia a sua palavra, o Espírito Santo reacende a fé, e faz com que essas pessoas recebam o contrário, porque acontece o contrário, e agora passam a ter fé, são salvos, e assim foi conosco. Sabe o que nós podemos fazer agora? Nós podemos combater os nossos inimigos. Nós nos tornamos, queridos, ou saímos de uma condição de prisioneiros para combatentes. Estão entendendo? De prisioneiros para combatentes, de meros espectadores para agora agentes. Deus nos transporta, sabe, queridos, de uma condição
subjugada, humilhada, sabe, queridos, para uma condição agora de honra, uma condição agora nobre, de soldados de Cristo. Éramos humilhados pelo inimigo, éramos, queridos, subjugados pelo pecado, mas agora em Cristo Jesus, pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, nós nos tornamos combatentes da fé, filhos de Deus, com a espada desembainhada da sua palavra, o escudo da fé, queridos, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias da pregação do evangelho, para combater os inimigos da fé. Você é um desses ou não? Nós temos soldados aqui, amém? Deus te chama para combater, Deus te chama para combater, eu vou repetir, Deus te chama para combater, não é para viver na zona de conforto, não é para simplesmente ir com a maioria, se o pastor está indo, se os líderes estão indo, se a minha célula está indo, não, se levante, se posicione como um soldado, como um filho de Deus, assuma sua postura, sua posição, assim, de um fiel, de um guerreiro, de uma guerreira, e combata os seus inimigos. Não ceda ao pecado, não ceda à murmuração, não dê lado para reclamação, para crítica, para o julgamento. Pare de apontar o dedo, não dê lado para o inimigo. A Bíblia diz que, Jesus disse, quando ele fala da igreja, que ele está edificando a sua igreja, ele declara o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é isso que Jesus diz? Jesus está falando, a igreja vai avançando, avançando e avançando, até que as portas do inferno não vão resistir, não vão aguentar. Sabe por quê? Porque a igreja é soldado de Cristo, é o batalhão de Cristo, é o exército de Deus, que está avançando neste reino, queridos, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, na fé, na força que vem do Senhor. E Ele nos chama a fazer isso, hoje, em nome de Jesus, amém? Segundo ponto que nós vemos aqui, queridos, é a celebração, porque diante deste feito, olha o que acontece. Se você for para alguns versículos adiante, você vai ver que a rainha Esther, ela procura o rei Assuero para falar, olha, aliás, queridos, há uma mudança de decreto, em que o rei Assuero agora dá poderes, dá liberdade, autonomia para Mordecai e Esther, não mudar o decreto que havia antes, mas o rei dá a estes dois a autonomia de fazerem um novo decreto, que venha suplantar, que venha superar, e que venha de fato cobrir o outro decreto. Então eles não de fato desfaz o outro decreto, mas há uma novidade, há um novo decreto, há uma nova palavra, há, sabe, queridos, uma nova perspectiva agora que vem sobre o povo. E esse novo decreto, essa nova perspectiva, essa nova palavra é de fato que eles então empreendessem a resistência contra os seus inimigos. Mas diante disso, queridos, aqui, seguindo por exemplo nos versículos 20 a 22, nós vemos que esse povo, após ter feito isso, ter aniquilado e ter combatido os seus inimigos, eles agora estão celebrando, eles agora estão vivendo de fato uma mudança radical, porque mesmo no cativeiro, subjugados, aprisionados como eles estavam, e diante de um decreto de morte, agora eles estão celebrando, agora eles estão se alegrando, agora eles estão festejando. E nós vemos aqui, sabe, queridos, que Deus restaura a alegria. Deus restaura a alegria.
Observe comigo, queridos, os versos 20 a 22, que diz: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 no mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. O dia determinado para a morte dos judeus, o dia determinado para o fim do povo de Deus, Deus fez o contrário, mudou o cativeiro e se tornou o dia da celebração da vida. Porque Deus preserva, Deus zela da nossa fé. Sabe, eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Muitas pessoas, ou muitos crentes, se frustram na caminhada cristã, porque estão olhando somente para si mesmos, e confiando muito mais na fé que têm, do que no Deus ao qual a fé está posicionada e direcionada. Porque se nós olharmos para a nossa fé e confiarmos na nossa fé, ao invés de confiarmos em Deus, nós vamos sucumbir, nós vamos desistir, nós vamos nos frustrar conosco mesmo. Sabe por quê? Porque, queridos, nós vivemos altos e baixos. Tem dia que eu tenho muita fé, tem dia que eu tenho pouca fé. Tem dia que eu estou com muita coragem, tem dia que eu estou com pouca coragem. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste. Tem dia, queridos amados, que eu desejo fazer 1001 coisas para Deus. Tem dia, queridos, que só dá vontade de falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você vive diferente, Deus te abençoe e continue te fortalecendo. Mas todos nós somos seres humanos, queridos, e não podemos olhar para nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que ter fé, somos encorajados, somos confrontados para ter fé, mas a nossa fé, queridos amados, ela é preservada por Deus. Deus nos preserva, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus o livre, amém? Sabe, queridos, este dia que era determinado para ser a derrota, o fim, a aniquilação, foi exatamente o dia da vida, da celebração e da alegria. Eu preciso fazer uma conexão aqui com o Senhor Jesus mais uma vez. Porque da mesma forma que Jesus, no dia da sua morte, e obviamente que era uma morte, e muito cruel por sinal, naquela cruz, carregando os nossos pecados, nos representando naquela cruz diante de Deus, morrendo no nosso lugar, nos substituindo, sendo o sacrifício por nós. Ao morrer, certamente as trevas jubilaram, certamente as trevas regozijaram, festejaram, certamente os inimigos, os algozes, os próprios religiosos da época aqui gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Talvez cantassem vitória. Mas o dia que foi caracterizado como morte foi apenas o começo da grande vitória. Porque ao terceiro dia, 3 dias depois apenas, queridos, houve grande festa e grande celebração. Porque o nosso Senhor rompeu com a morte. Ele rompeu com o túmulo. Ele ressuscitou. Rei, majestoso, poderoso, glorioso, sublime. Mas sabe, queridos, em contrapartida, ou aplicando de uma segunda forma para a nossa vida, nós podemos entender que quando nós morremos para nós mesmos, eu vejo uma dualidade aqui, porque o dia caracterizado para ser o dia da morte para este povo, ele se revelou o dia da vida. Talvez você se lembre quando você passou a crer em Jesus,
e você entendeu que você morreu para si mesmo. E ao morrer para si mesmo, você nasceu de novo. Você ressuscitou em Cristo Jesus. Espiritualmente falando, é o que a Bíblia nos ensina. Nós morremos para nós mesmos, para o mundo, para o pecado, para o diabo, e nascemos novamente no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. E o dia que era caracterizado a nossa morte, a morte para nós mesmos, queridos, a morte do eu, a morte do orgulho, a morte da arrogância, do egoísmo, a morte do pecado em nós, passa a ser agora a vida, porque o Espírito Santo está em nós, Jesus Cristo vive em nós, nós vivemos em Cristo, e agora aquilo que era decreto de morte, agora é decreto de vida. Estamos vivendo uma nova vida. Portanto, devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar. Não é à toa que Jesus nos ensina, Mateus capítulo 26, e Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, nos encoraja a celebrarmos a morte do Senhor até que Ele venha, porque é um memorial para nós. Esse dia, o dia 13 e o dia 14 do mês de Adar, mais ou menos entre fevereiro e março, ou melhor, em março e abril, no nosso calendário hoje, até hoje é comemorado a festa do Purim pelos judeus. Os judeus que ainda não creem em Jesus, vamos dizer assim, que ainda seguem apenas o Antigo Testamento, eles seguem então esta festa até hoje. E uma festa muito bonita, uma festa muito alegre, uma festa verdadeiramente muito celebrativa, caracterizando realmente a virada de chave, a mudança de cativeiro na vida do povo. O que era para ser morte agora é vida. E Deus mudou o nosso cativeiro. Vamos celebrar. Deus mudou o nosso cativeiro. Vamos cantar. Deus mudou o nosso cativeiro. Vamos nos alegrar. Deus nos deu vida. Vamos viver em alegria. É isso. E Jesus nos ensina: façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem. O apóstolo Paulo diz: todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, está falando da ceia do Senhor, comunhão, relacionamento com Deus, lembrando da morte, do sacrifício de Jesus na cruz, e da vida eterna que Ele nos deu por este sacrifício. Está dizendo: todas as vezes que vocês comem deste pão, bebem deste cálice, vocês anunciam, vocês lembram, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. Memorial, porque este decreto do povo de Deus lá no livro de Esther, no passado, aquilo que era para ser morte agora é vida. Houve um novo decreto dizendo: vocês vão celebrar, vocês vão festejar, vocês vão lembrar isso todos os anos. Todos os anos, não esqueçam quem é o seu Senhor, não esqueçam de onde Deus tirou vocês, não esqueçam o que Deus fez na vida de vocês, não esqueçam o poder de Deus revelado na vida de vocês, não esqueçam que Deus mudou o cativeiro de vocês, não esqueçam, celebrem, festejam, se animem, se alegram. E é isso que somos chamados a fazer. Talvez você não sorri mais, talvez você não se alegra tanto assim mais, porque quem sabe você se esqueceu do que Deus fez na sua vida. Será que precisa Deus fazer mais para você se alegrar? Ou basta você olhar para trás e se lembrar de quantas vezes Deus te deu livramento, de quantas vezes Deus livrou a tua casa, de quantas vezes Deus abriu portas, de quantas vezes Deus te surpreendeu, de quantas vezes Deus respondeu às suas orações. Mas quem sabe às vezes, por uma única oração não respondida, você se fechou. Você não tem motivo para se fechar. Não temos motivo para nos entristecer. Porque aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, vale toda a nossa vida, queridos. E é motivo de alegria até a eternidade. Até a eternidade.
somos convidados a viver a tristeza ao invés do luto, a viver a alegria, a festa, ao invés do luto. Eu não sei se você está vivendo assim, mas quem sabe hoje Deus te chama para este renovo, para este recomeço. Terceiro ponto, queridos, para a gente encerrar. Nós vemos aqui a consolidação. Quero fechar o livro de Esther com a consolidação. Porque o Deus das viradas, que muda o cativeiro, o Deus que restaura a alegria e nos faz celebrar, é o Deus que consolida a nossa fé e a bênção dele sobre nós. Deus estabelece a bênção. Isso que nós vemos no texto. Interessante que Esther não termina com o nome de Esther, ou com a história de Esther, mas o livro de Esther termina com Mordecai. Versículo 3, mais exatamente, o último versículo do livro diz: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Mordecai para mim é como uma tipificação de Cristo. Mordecai para mim é como um tipo de Cristo, de Jesus no passado. Você sabia que a Bíblia ela é carregada de personagens, de histórias que aludem, ou melhor dizendo, que refletem a glória de Jesus. Personagens do passado que não eram como Jesus, mas as suas atitudes, ou aquilo que Deus fez através deles, é como se estivessem anunciando a vinda de Jesus. E Mordecai é como um desses, porque Jesus é o nosso intercessor. Aliás, Esther é uma tipificação de Cristo, ao se colocar diante do rei e interceder por nós, pelo seu povo. É assim que Jesus fez. Ele se colocou intermediador, ou mediador entre nós e Deus, e intercede por nós, não somente na cruz, mas hoje, junto ao trono de Deus Pai, sentado à destra de Deus Pai, Ele intercede por nós. E eu vejo aqui Mordecai como um tipo de Cristo, que também é levantado no seu tempo, dentre o seu povo, como alguém que apenas era um dentre tantos oficiais, mas pelo trabalhar de Deus, do Espírito Santo, foi levado até o palácio também, e se tornou grande para com os judeus, segundo depois do rei. E sabe o que ele faz aqui? Ele não só é estimado pela multidão, assim como Jesus era, mas ele tem procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Eu vejo duas coisas aqui: que o Senhor Jesus não parou de trabalhar por nós, não parou de trabalhar por você. O Senhor Jesus continua trabalhando. Quando ele subiu aos céus, o que ele disse em João capítulo 14? Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas dizendo, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. O que Deus foi fazer? Jesus continua trabalhando, Jesus continua preparando lugar, não só lá, mas aqui, porque Ele prepara caminho, Ele prepara terreno, para levantar os seus, para erguer aqueles que são dEle, para tornar grande aqueles que são dEle. Estão entendendo? Do anonimato, da periferia, agora para se tornarem grandes, honrados por Ele. Nós continuamos sendo pecadores, carentes da sua graça, mas o Senhor Jesus levanta homens e mulheres tão pequenos para serem príncipes e caminharem com Ele. Você não é apenas ninguém,
Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você está em Cristo Jesus. Você é um discípulo, uma discípula. Você carrega uma missão, você carrega um propósito. Você tem brilho, você tem alegria. Você tem um maior presente que este mundo pode receber, é a presença de Deus. Portanto, entenda que Deus consolida a sua bênção em nós. Ele consolida a sua bênção em nós. Encerro com esta frase: Deus ainda escreve viradas. Você crê nisso? Deus ainda escreve viradas. Fiquemos em pé, meus irmãos. Deus ainda escreve viradas. O livro de Esther é o único livro na Bíblia que não traz o nome de Deus. Mas nós vemos Deus agindo do início ao fim. A mão de Deus, o dedo de Deus é presente e real em todo tempo. Deus construindo a história, movendo a história. E talvez você não veja e não perceba Deus agindo na sua vida, mas você consegue entender que Ele está tão presente, é tão real na sua vida. Você consegue captar isso? Talvez você não perceba, você não sinta, mas Deus está presente, Deus está agindo, Deus está movendo as coisas, Deus está levando as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Fique firme, e é isso que eu quero te chamar a fazer. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Pedro nos diz isso, mas não só diz isso, que devemos fazer numa postura diante de Deus, o Deus das viradas, mas Ele diz também, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Você crê nisso? Essa é a nossa esperança. Eu quero te chamar agora com muita consciência a adorar ao nosso Senhor por quem Ele é. Ele é o Deus das viradas. Pode parecer que não, mas Ele está operando. Ele está operando. Nós vamos orar aqui agora, queridos. Eu quero chamar o Ministério de Intercessão. E eu quero te convidar a uma direção aqui agora. Você que está na campanha e vai orar de acordo com o seu pedido, com aquilo que você entende que precisa de um toque especial de Deus na sua vida, ou na vida de alguém, você está clamando por alguém, por favor, venha à frente para receber a oração. Mas eu quero te convidar a vir. Nós estamos encerrando aqui uma série chamada Deus das Viradas. Eu quero te convidar a verdadeiramente se entregar ao Senhor de todo o seu coração e a dizer: Deus, eu posso não estar entendendo e nem compreendendo o que o Senhor está fazendo, Senhor, mas eu quero apenas me lançar. Eu quero apenas, Senhor Deus, me entregar ao Senhor e dizer: Senhor, toma a minha vida, toma a minha família, toma tudo que é meu, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer, Senhor, eis-me aqui. Vamos fazer isso? Eu quero desafiar, te convidar a vir à frente. Nós vamos todos orar aqui, no nome de Jesus. Pode vir à frente, nós vamos orar com você. Sobre mim.
nesta hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, eu vivo as promessas dos milagres. Declare isso. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora. Convido vocês mais uma vez a declarar isso. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Senhor, esta é a certeza, Pai. Esta é a certeza, Senhor, da nossa vida. É o Teu sacrifício, é o Teu favor sobre nós, é a cruz de Jesus que nos dá a vitória. É aquilo que o Senhor já fez, o Senhor já realizou, o Senhor já promoveu, o Senhor já decretou. Pai, vem abrir os nossos olhos cada vez mais, vem abrir nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, vem nos fazer compreender, Senhor Deus, a Tua obra, o quanto o Senhor é bom, grande, poderoso, e, Senhor, o quanto o Senhor já fez em Cristo Jesus, porque isso, Deus, é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, nada mais. Cristo e nada mais, a cruz e nada mais, o Evangelho e nada mais, a fé que o Senhor nos deu e nada mais, a Tua presença e nada mais. Senhor, vem nos firmar, nos fortalecer neste memorial, nesta celebração, nesta lembrança, Senhor. Pai, diante daquilo que aos nossos olhos e diante da nossa capacidade é impossível, sim, Pai, nós depositamos, Senhor Deus, aos Teus pés, dizendo: Senhor, faz a Tua vontade, faz o Teu querer, entregue o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, nos coloca neste mais, quando nós nos entregamos e dizemos: Senhor, eu confio em Ti, confio a Ti, nos coloca nesse mais, Senhor, faz milagre, opera sinais, opera maravilhas, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o Deus das viradas, e o Senhor pode fazer. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, ó Senhor, no nome de Jesus. Você crê assim, amém?
Vamos cantar mais uma vez esse refrão? O meu milagre vai chegar. Cante isso com fé. Hoje o meu Cante isso com fé. milagre vai Aleluia, Senhor. chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago na cruz me dá vitória nesta hora. Amém? Você é combatente, lembre-se disso. Você é um soldado e uma soldada de Cristo. Em nome de Jesus, não baixe guarda. Lute pela sua vida, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute por Cristo, pelas coisas do Senhor, amém? Estenda suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor, Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Volte em paz.